E aí, tudo bom? Professor Marcelo Nascimento. E agora a gente vai conversar conforme prometido, né? Conforme o nosso cronograma. Nós vamos conversar sobre balanceamento de carga, o famoso load sharing, tá? A gente já conversou sobre o balanceamento de carga quando nós falamos do RIP, né? O RIP, assim como o IGRP, assim como o SPF, eles fazem balanceamento de carga entre métricas de mesmo custo, que é o chamado Equal Cost Load Sharing, tá? Balanceamento de cargas entre métricas iguais. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser um IGRP, poderia ser um SPF, um RIP não, né? Porque RIP nunca vai ter métrica 100, a métrica máxima do RIP é 15, porque ele só dá 15 saltos, né? Então aqui, ó, pode ser o SPF, pode ser IGRP, tanto faz. Se o cara tem uma rota, duas rotas, então aqui eu tenho duas interfaces, né? Dois roteadores, uma interface, duas interfaces. Por exemplo, aqui, ó, S1 e S2. Serial 1 e serial, 2. Vamos dar uma apagada aqui, ó. Serial 2, tá? Pela serial 1, ele calculou a métrica para uma determinada rota aqui, ó. Vamos supor 10.000/24. E ele chegou à conclusão que ele tem métrica 100 saindo por aqui. E por baixo também ele chegou à conclusão que tem métrica 100. Automaticamente, se você estiver falando de um roteador da Cisco, ele vai fazer o balanceamento entre até 4 rotas. Então, como tem duas rotas, ele vai balancear a carga. O que é balancear a carga? É mandar um pedaço do fluxo para cá, um pedaço do fluxo para cá. Você tem dois tipos de balanceamento, né? Per packet, per flow, por pacote e por fluxo. Se for por pacote, chegou um pacote aqui, ó, na hora de sair, ele sai um pedaço aqui, um pacotinho aqui, um pacotinho aqui, um pacotinho aqui, um pacotinho aqui, e assim vai, tá? Se for por fluxo, vamos supor, o cara quer falar com o 10.001, ele vai mandar esse fluxo por aqui. Toda a comunicação vai por aqui. Aí um cara quer falar com 10.002, opa, 10.002 eu mando para cá. 10.003 eu mando para cá, o outro eu mando para cá, tá? Não tem muito qual, é lógico, né? Eu ia falar sobre vantagem, né? Na realidade depende de cada situação, um tem mais vantagem que o outro. Atualmente, por padrão, né? Se você pegar um roteadorzinho da Cisco aí, ele é por fluxo. E a maioria dos fabricantes, eles acabam fazendo por fluxo, tá? O padrão. Então, o equal cost quer dizer o quê? Que ele vai pegar e vai separar de maneira igual, porque os links têm a mesma métrica, então quer dizer que eles têm a mesma velocidade, tá? Tem a mesma característica, então ele vai tentar mandar a mesma carga entre os links, tá? Para não sobrecarregar um só e você ter dois links funcionando realmente. Então assim, eu posso mudar esse padrão de 4 rotas para mais rotas, deixa eu pegar meu lápis de novo aqui, de 4 rotas para mais rotas, depende do sistema operacional que você estiver trabalhando, tá? Como o IGRP, por exemplo, só está na Cisco, eu sei que dependendo do roteador chega a 16, 32 rotas fazendo balanceamento de cargas, tá? Outros fabricantes pode ter mais, pode ter menos. Aquilo que a gente conversou, o IGRP foi liberado há pouco tempo, né? Como um protocolo aberto com o RFC. Então, até o momento que eu gravei esse vídeo, nenhum outro fabricante tinha implementado ainda, né? Já uma coisa que é meio que padrão não, que é meio que exclusividade do IGRP, é o Unequal Cost Load Sharing. O que é o unequal? É desigual, tá? Então é o balanceamento de carga com rotas que não têm a mesma métrica. Por exemplo, essa rota aqui de baixo tem a métrica 25 e essa aqui 100. Quer dizer que essa rota aqui de baixo, ela é melhor do que esse cara. Ela é 4 vezes melhor do que a rota de cima, né? Se você pegar 100 e dividir por 25 vai dar 4. Tomara que dê, porque eu não fiz a conta. Mas ela vai ser muitas vezes melhor do que a rota de cima, tá? Se eu balancear a carga de maneira igual, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu tenho um link de 1 mega e aqui eu tenho um link de 128 kbps. Vamos falar sobre link pequenininho, tá? Se eu mandar um tráfego, a mesma coisa para cá, que eu estou mandando para o link de 1 mega, mandar para cá para esse linkzinho pequenininho, eu vou atolar essa interface, né? Eu vou chegar a 100% nessa interface. Ela vai sobrecarregar. Então, quando a gente tem um unequal
Cost Load Sharing, isso aqui tem que entrar na conta. Não dá para você mandar a mesma quantidade de banda, de informação, em um link que é menor, né? Então, o teu protocolo de roteamento, o EIGRP, vai ter que cuidar disso, tá? E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso mandando, lógico, né, de acordo com a proporção que eu tenho aqui, ele vai pegar 100 dividir por 25 e vai mandar proporcionalmente menos informação nesse link que tem métrica 100 do que nesse link que tem a métrica 25, tá? Agora, o Unequal Cost Load Sharing, né, o balanceamento de cargas com métricas diferentes, ele não é automático, tá? Ele não é automático. Então você precisa de um comando. Na Cisco eles implementaram um comando chamado variance. O que é esse variance? Ele é um multiplicador, tá? Eu vou aplicar uma multiplicação em cima da melhor métrica. Então ela vai da melhor métrica até o número que eu multipliquei. Por exemplo, se eu colocar 25, se eu usar um variance 2, vai dar 50. Ele balanceia a carga entre 25 e 50, inclusive esses números, tá? Então é até esse número. Se eu colocar 3, ó, o 100 não entrou ainda. Se eu colocar 4, aí vai de 25 até 100. Tudo quanto é rota que tem a métrica entre 25 e 100, vão entrar na tabela de roteamento, desde que obedeçam a Feasible Condition, né? Porque o cara não pode colocar uma rota na tabela de roteamento que arrisque ao roteador ter um loop de camada 3. Então veja, o Load Balancing no EIGRP, ele depende da Feasible Condition. Não é porque a rota tem uma métrica que multiplicada pelo variance vai entrar naquela faixa permitida que ela realmente vai entrar no balanceamento de carga, né? Por quê? Porque tem o Feasible Condition. O cara não pode sair colocando qualquer rota no balanceamento de cargas e arriscar que o roteador tem um loop. Então, por isso, simplesmente por isso, existem dois condicionais. O variance, então a rota, a métrica que você quer colocar lá dentro do balanceamento de carga tem que estar entre a menor métrica e a menor métrica vezes o variance e satisfazer a Feasible Condition, né? Que é a condição que a gente usa para eliminar a possibilidade de loop de roteamento, tá? Eu vou mostrar uma topologia aqui, ó. Vou mostrar essa topologia aqui, ó. Que eu tenho aqui algumas coisas para a gente brincar e aprender aí sobre balanceamento de carga. Então, como eu falei, não fixa em comando show e fixa no conceito, tá? Não fixa na configuração e fixa no conceito. A gente tem que aprender o conceito aqui, tá? Eu vou mexer daqui a pouco na configuração, mas o que importa para a gente é o conceito. Primeira coisa, olha só, eu tenho aqui em cima um link de 1 GB, então aqui é giga. Aqui embaixo é fast, aqui embaixo é fast, e aqui eu tenho 2 links fast, tá? Eu deixei na configuração padrão. Então, esse cara, por enquanto, não faz balanceamento de carga entre rotas de métrica diferentes, tá? Apesar de eu ter uma interface giga e uma fast aqui embaixo, tudo vai sair pela giga. Do R1 para chegar nessas redes aqui, ó, a 10020, 10010 e 10030, vai sair tudo pela giga, né? E a fast vai ficar quieta, é um stand-by, tá? Ela vai ficar lá como Feasible Successor. Você vai ver que ela vai entrar aqui como Feasible Successor, tá? Agora, entre R3 e R2, não. Aí eu tenho 2 links fast, eles têm tanto velocidade como o delay iguais. Então esse cara vai fazer balanceamento de carga, tá? Então, por exemplo, quando R3 quiser mandar um pacote para R4 aqui, ó, para 10030, ele vai balancear a carga, ele vai mandar um pedaço pela fast 0/0, um pedaço pela fast 1/0, que tá aqui, ó, né? 0/0 aqui, 1/0, vai fazer o balanceamento de carga. A gente vai ver que vão entrar 2 rotas na tabela de roteamento, tá? Uma coisa aqui, ó, que eu fiz questão de colocar o delay, a gente fala, o EIGRP ele usa velocidade como métrica e tal. Aí, se você é um cara observador, você vai lembrar que não é qualquer velocidade que ele usa, né? Ele usa a menor.
velocidade do caminho. Então não importa que eu tenha um link giga aqui, ó, e um link fast e outro link fast aqui, ó, que a menor velocidade vai ser fast, 100 megabits por segundo. Caramba, então o cara 6 gigabits por segundo não interessa nada? Interessa. O roteador com o EIGRP sabe que ele vai ter que pegar a rota por ali, que ela é melhor que o fast, pelo delay, tá? Quanto maior a velocidade, menor o delay. Então, por exemplo, Fast Ethernet, o delay são 100 microsegundos. Gigabit Ethernet são 10 microsegundos, tá? 10 vezes melhor. Então, essa combinação entre velocidade e delay acabam dando essa flexibilidade. O EIGRP consegue enxergar quais são os melhores links através do delay que eles têm, tá? E se você quiser deixar com mais parâmetros, você pode usar ainda o load, né, que é a carga, e a confiabilidade da interface, tá? Quase ninguém usa, quase ninguém muda os parâmetros padrões do EIGRP aí, né? Esses parâmetros básicos de métrica e tal, quase ninguém faz isso na prática, tá? Então olha só aqui, ó, o que a gente tem aqui? A gente vai olhar duas situações. Primeiro, R1 e depois R3, tá? Duas situações sem ativar o balanceamento de cargas entre métricas diferentes. O R1 tem 1, 2, 3 caminhos para chegar até essa rede, 10030, tá? A gente vai ver que apesar de ter 3 caminhos, ele vai usar um só. Por quê? Porque por padrão, o balanceamento de cargas entre rotas diferentes não está ativado, tá? No R3, quando a gente vê que ele vai tentar chegar nessa rede 10030, ele tem duas saídas de métricas iguais, porque as interfaces são iguais, são fast, tem o mesmo delay, tem tudo igual, tá? Então eu tenho duas saídas iguais para chegar aqui. Nós vamos ver que ele vai colocar duas rotas na tabela de roteamento que representam o nosso balanceamento de carga. Então vamos ver como é que esse negócio funciona aqui. Como eu falei, olha o conceito, tá? Não vai ficar aí pirado que, meu Deus, eu não sei como é que funciona o Cisco iOS. Cara, é o conceito, eu vou mostrar para você aqui o conceito, tá? Então se eu der um show IP route aqui, ó, tudo quanto é rota remota aqui, ó, pro EIGRP, ó, eu vou colocar um show IP route EIGRP para pegar só o dele, né? Ó, tudo quanto é rota remota, tung, aqui, ó, 10, 20, 30, 192.168.18 e 12, tudo saindo pela giga. Porque o melhor caminho para ele é esse, é o que tem a melhor velocidade, tá? Então o R1, ele manda tudo pela giga. Aí essas outras duas interfaces, elas estão paradas, tá? Vamos pegar aqui, ó, para 10030. Se você for ver, ó, show IP IGRP topology, ó, aqui, ó, 10030, ele pega duas saídas, via giga 2/0 e via fast 0/0, tá? Só que olha só uma está ativa, ó. Essa de 15.416, que está aqui, ó, o computed distance, deu o feasible distance, tá? Essa segunda que tem métrica 158.720 é maior do que a primeira, né? Então ela fica como backup. Por que ela ficou como backup? Porque a reported distance, que é 156.160, é menor que 156.416. Então quer dizer que ela é uma rota livre de loop. Então esse cara deixou aqui embaixo. Se cair a rota principal, que vai pelo 92.168.118, ele pega o 92.168.1.2 e joga direto, sem dar problema, sem dar pipoco aqui, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que apesar de ter um monte de pedaço lá redundante, um monte de link redundante aqui, ó, entre R1 e R2, ele está usando só um. Está usando só aquele da Gigabit Ethernet. Deu uma bagunçada nos números aqui, ó, porque o meu computador deu uma reiniciada, tá? Mas não tem problema nenhum. Então aqui, ó, tem a interface giga, né? Ele ficou bagunçado assim. Vamos colocar para cá, aqui para cá. Apesar disso, apesar de ter várias interfaces, ele não faz balanceamento de carga porque tem métrica diferente, tá? Se a gente pegar aqui o roteador R3 e dar um show IP route EIGRP, se a gente for ver agora aqui, ó, por exemplo, ele sai para o 10003, ele sai pela FAST 0/0 e pela 0/1. As duas rotas estão ativas na tabela de roteamento. Como eu falei para vocês, ela tem os mesmos parâmetros, né? Então ela calcula a mesma métrica.
as duas ficam ativas, quer dizer que o cara está fazendo o balanceamento de cargas entre as duas. Aqui, por padrão, é por fluxo, tá? Nessa versão de Cisco iOS, com essa versão que eu estou usando aqui de roteador, no GNS 3, ela faz por fluxo, tá? Mas poderia ser por fluxo ou por pacote, só que aí já é outra história, não entra muito no EIGRP, entra no funcionamento dos roteadores e não vale a pena. Claro, cada fabricante, se você tem um roteador e vai ativar o balanceamento de carga na tua empresa, dá uma olhada como é que é o fabricante para você ver como é que ele funciona, tá? Agora aqui no R1, a gente pode ativar o balanceamento de cargas com métricas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó, na tabela de topologia, Show IP EIGRP Topology. Eu quero que entre esse cara aqui, né? Você veja que ele tem duas rotas. E a diferença entre eles é bem pouquinho, né? Veja aqui que é 156.416 e outra 158.720. Se eu colocar o variance, aquele parâmetro que faz o cara balancear a carga, como 2, ele já vai entrar. Como é que eu sei que ele vai entrar? Porque eu sei que ele está atendendo a feasible condition, né? 156.6160 é menor que 156.160 é menor que 156.416. Então, ele está com feasible condition, ele vai funcionar, tá? Eu vou entrar aqui, conft router EIGRP 100, que é o que eu coloquei, tá? Vou colocar variance 2, pronto. Se eu der agora um show IP route EIGRP, olha a mágica acontecendo aqui, ó, tá? Olha a mágica acontecendo aqui, ó. Cara, ele pegou até as 3 interfaces que tinham lá, apesar de não estar aparecendo, né? Se eu dou um show IP EIGRP Topology All Links, ele mostra aqui, ó, para mim, que o 10003 tinha 3 rotas. É que eu acabei não fazendo isso, ó, mas ele tem 3 rotas aqui, ó, tá? Ele tem 3 rotas. E veja que esse cara, ele só não entrou lá na tabela de topologia porque esse valor é igual a esse. Mas, para balanceamento de carga, está valendo. Como esse valor aqui é igual a esse, não tem problema. E veja que a métrica dele, ó, aqui, ó, melhor métrica, 158.720. Aí eu tenho aqui, ó, a melhor métrica era o 156.416. A segunda é 158, a terceira é 161. Os dois entram, né? Porque 2 vezes 156 e pouco vai dar 300 mil, né? Mais de 300 mil até. Então, os 3 links entraram. Então, ele vai balancear a carga entre os 3 links, né? Tá aqui, ó, ele vai balancear a carga entre os 3 links. Quando ele for mandar alguma coisa para 10003, ele vai mandar um pedaço pela giga, um pedaço pela fast e um pedaço pela outra fast, tá? E ele vai fazer aquele peso, tá? Vai dividir por peso. Vai mandar mais pela giga e menos pelas 2 fasts. Você não precisa se preocupar com isso, tá? O próprio EIGRP faz isso. Então, você já tem o balanceamento de carga. Você pode ativar o balanceamento de carga se na tua empresa você usa, né, EIGRP, se você usa RIP. Ah, professor, mas eu não sou fluente em Cisco e tal. Mas aqui a gente está falando do conceito, você sabe do conceito. Se você é o administrador de redes e tem um prestador de serviço, ou então você pode contratar alguém, você sabe que é possível fazer isso. Se os roteadores forem da Cisco e você tiver mais de um link, tá? É possível fazer isso. Não precisa comprar um load balancer. Às vezes o pessoal acaba comprando o load balancer por não saber desse tipo de facilidade. Ou o load balancer acaba fazendo mais coisas. O load balancer é um equipamento para balanceamento de carga, exclusivo dele, né? Às vezes o equipamento para balanceamento de carga faz mais algumas coisas. Mas se você precisar de balanceamento com métricas desiguais, simples, o EIGRP já faz. É só você ativar. É só você dar uma olhada na tua topologia, né? Ver se você não tem nenhum problema, ver se atende lá a feasible condition e tal, que você consegue ativar tranquilamente, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, aula sobre o balanceamento de cargas. E lógico, a gente já aproveitou para fazer uma revisãozinha, né, do feasible condition, feasible distance, computed distance e todos esses termos aí que envolvem o EIGRP, ok?
Na próxima aula a gente vai ver a alteração de topologia. Até agora a gente montou a topologia, né? O cara foi lá, trocou hello, trocou updates sem nada dentro dele, formou vizinhança, criou a tabela de vizinhança. Agora eles trocaram a informação de roteamento, formaram a tabela de topologia e escolheram as melhores rotas, né? Agora o que acontece no dia a dia? E se cair um roteador lá, cai a luz e um roteador desliga, ou então um link, ele caiu um determinado link, tá? O que vai acontecer? Então na próxima aula a gente vai ver como é que o EIGRP, como é que o Dual, com toda a sua parafernália de algoritmo, respondem quando tem uma alteração de topologia, tá? Quando tem uma alteração de topologia, o que vai acontecer? Porque a gente já viu que se ficar tudo normal, o EIGRP fica quietinho, né? De vez em quando ele dá uma sincronizada e tal, mas ele fica muito mais quieto que um RIP, que de 30 em 30 segundos está mandando atualização. Esse cara não, né? Esse cara não faz isso. Agora ele só vai falar de novo quando der um problema na tua rede, e é isso que a gente vai ver na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você esteja indicando os nossos cursos aí para os seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, tá? Para a gente ter cada vez mais gente com a gente, ajudando mais gente e tendo cada vez mais esse conhecimento aí à mão, né? De quem precisa na área, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.